A situação é crítica e os acontecimentos se aceleram a cada minuto. Enquanto o mundo observa atento, a guerra na Ucrânia entra em uma fase decisiva, com avanços russos em território ucraniano, inovações letais no campo de batalha e um jogo geopolítico que pode redefinir o equilíbrio global. E não para por aí, escândalos reais, testes à OTAN e uma hospitalização repentina que abala negociações estratégicas. Você não pode perder nenhum detalhe do que está por trás dessas manobras. Acompanhe conosco os fatos que estão moldando o futuro e que a grande mídia pode não estar te mostrando com a urgência que merecem. A ofensiva russa ganha força no leste ucraniano. Fontes monitoradas em Kiev confirmam: as tropas de Moscou estão avançando em pontos-chave da região de Donetsk. Localidades como Nadezhinka, Andriiva, Taraziva, Bodaniva e Shevchenko, todas sob pressão. Não é apenas um movimento tático, é uma demonstração de força calculada para testar a resistência ucraniana. E os números são estarrecedores. Em apenas 24 horas, a aviação russa lançou mais de 100 bombardeios aéreos, enquanto drones kamikaze, mais de 2.500, foram despachados contra posições ucranianas. Mas qual é o custo dessa investida? Dados do Ministério da Defesa britânico revelam uma realidade brutal. Nos primeiros 4 meses de 2025, a Rússia já perdeu 160 mil soldados entre mortos e feridos. Se esse ritmo se mantiver, este será o ano mais sangrento da guerra para Moscou e, pior, sem vitórias estratégicas que justifiquem tamanhas baixas. Enquanto isso, na região de Kursk, a situação está estagnada há mais de uma semana. Os ucranianos mantêm controle sobre 18 km² de território russo, e, apesar das declarações do Kremlin, não há evidências de que as forças de Putin tenham retomado a área. A pergunta que fica: por que, então, Moscou insiste em afirmar que o conflito na região terminou? Seria uma manobra política para abafar a realidade antes do desfile militar de 9 de maio, quando líderes internacionais serão recebidos com pompa e circunstância? Mas a criatividade macabra da máquina de guerra russa não para por aí. Agora, eles transformaram algo aparentemente inofensivo, os overboards, aqueles patinetes elétricos de 2 rodas, em armas letais. Não são usados para transporte, como motos ou scouts, mas como drones terroristas carregados de explosivos. Por apenas $100 cada, esses robôs suicidas são lançados em massa contra as trincheiras ucranianas. Sua vantagem? Equilibrados por giroscópios, eles são mais estáveis que veículos com rodas convencionais e podem se deslocar rapidamente pelo campo minado. E o melhor, ou pior, para o Kremlin, são descartáveis. Não há necessidade de economizá-los, se a missão for cumprida, ótimo. Se não, o prejuízo é mínimo. Analistas do Forbes alertam: essa tática pode ser só o começo. Com a escassez crônica de equipamentos, não seria surpresa ver esses mesmos overboards sendo usados para transportar soldados em um futuro próximo. Enquanto isso, nos bastidores da geopolítica, um cenário aterrador ganha forma. E se Donald Trump, de volta à Casa Branca, reconhecesse a anexação russa de territórios ucranianos, incluindo a Crimeia? Esse gesto não apenas legitimaria a agressão de Putin, como poderia desencadear uma onda de testes à resolução da OTAN. O Financial Times adverte: se a aliança não reagir com firmeza, a cláusula de defesa coletiva, o artigo 5, que garante que um ataque a um membro é um ataque a todos, pode se tornar letra morta. E as consequências? Um mundo dividido entre 3 potências, Pequim, Moscou e Washington, onde cada uma age impunemente dentro de sua zona de influência. Imagine a China tomando Taiwan sem resistência, a Rússia engolindo mais ex-repúblicas soviéticas e os Estados Unidos, quem sabe, estendendo seu domínio sobre Canadá ou até a América Central. Seria o fim dos ideais pós-Guerra Fria, quando se acreditava que pequenas nações não seriam mais peões no tabuleiro dos gigantes. E como se não bastasse, a saúde frágil de um líder pode estar mudando o rumo das negociações. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, foi hospitalizado de urgência após passar mal durante uma reunião com congressistas americanos. O episódio, ocorrido poucos dias antes de sua planejada viagem a Moscou para o desfile de 9 de maio, levanta suspeitas: seria apenas uma coincidência? Enquanto isso, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, também dá sinais de que pode cancelar sua participação no evento, alegando indisposição. Quem, afinal, ousará apertar a mão de Putin em plena Praça Vermelha? A lista oficial de convidados será divulgada apenas no dia 5, e as especulações não param.
Mas o jogo mais perigoso está sendo jogado agora mesmo entre Kiev e Moscou. O Kremlin lançou um ultimato disfarçado de gesto de paz e exige que a Ucrânia aceite um cessar-fogo de 72 horas durante as comemorações russas. Caso contrário, a mensagem é clara: Zelensky estaria provando que não quer a paz. Uma armadilha diplomática bem arquitetada. Enquanto isso, a proposta ucraniana de um cessar-fogo de 30 dias foi simplesmente ignorada. A pergunta que não quer calar: até onde Putin está disposto a ir para forçar uma rendição? E o mundo está preparado para as consequências? O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não perde tempo em jogar com as palavras. Segundo ele, a recusa ucraniana ao cessar-fogo humanitário de Moscou só confirmaria o suposto neonazismo de Kiev. Uma acusação cínica, vinda de um regime que bombardeia hospitais, escolas e civis há 2 anos. A verdadeira intenção é clara: transformar a diplomacia em arma. Aguardamos declarações inequívocas e, acima de tudo, ações de desescalada, afirma Peskov, como se a Rússia não tivesse rejeitado, semanas atrás, a proposta ucraniana de 30 dias de trégua, a mesma que, ironicamente, foi elogiada por Moscou como uma boa ideia antes de ser engavetada. Enquanto a Europa debate sanções e os Estados Unidos enviam mais armas, um novo fronte de tensão explode no Pacífico. O almirante Samuel Paparo, comandante das forças americanas na região Indo-Pacífica, fez um alerta bombástico: os Estados Unidos podem perder uma guerra contra a China por Taiwan. Não é especulação, é um reconhecimento cru do Pentágono. A vantagem militar de Washington ainda existe hoje, admite Paparo, citando superioridade em submarinos, sistemas espaciais e capacidade de neutralizar satélites inimigos. Mas o relógio corre contra os Estados Unidos. A cada 1,5 submarinos que saem dos estaleiros americanos, a China lança 2. Enquanto os Estados Unidos mal conseguem construir 2 navios de guerra por ano, Pequim produz 6. E o pior, Xi Jinping não esconde seu plano. A inteligência americana confirma que, até 2027, o Exército de Libertação Popular deve estar pronto para invadir Taiwan se necessário, pela força. Mas a guerra não é apenas uma questão de números. O que realmente assusta os estrategistas em Washington é que Pequim está aprendendo com os erros de Moscou. Cada movimento da Rússia na Ucrânia é dissecado pelos generais chineses. Como o Ocidente reage a atrocidades? Quais são os limites da OTAN? Até onde vai a paciência da opinião pública global? Taiwan não é só um território, é um teste de resistência para a ordem mundial. E enquanto o mundo discute, a China age. E os Estados Unidos não ficam parados. O Pentágono acabou de dar um recado claro: testou com sucesso uma raqueta hipersônica naval, capaz de atingir 6.000 km por hora e percorrer 2.775 km em minutos. A tecnologia de lançamento a frio, em que ejeta o míssil da plataforma antes mesmo de acionar o motor, torna o ataque quase instantâneo e impossível de interceptar. Velocidade, alcance e letalidade são a chave para a dissuasão, declarou John Fallon, secretário da Marinha. Tradução: a América não vai perder a corrida armamentista sem lutar. Enquanto superpotências medem forças, um drama humano se desenrola nos bastidores do poder. O príncipe Harry, exilado nos Estados Unidos após romper com a realeza britânica, enfrenta um dilema cruel. Seu pai, o rei Charles III, está doente, possivelmente com câncer, e pode não ter muito tempo. Mas o perdão da família real tem um preço. Harry revelou à BBC que não pode voltar ao Reino Unido sem proteção policial, depois que um tribunal britânico rejeitou seu pedido de segurança estatal. Há 5 anos, esta batalha pela minha segurança e pela da minha família se arrasta, desabafou. Alguns nunca me perdoarão pelo livro, pelas entrevistas. Mas a vida é curta. Não quero passar os últimos dias do meu pai em guerra com ele. A ironia é cortante: um homem que denunciou o sistema tóxico da monarquia agora implora por reconciliação, enquanto as mesmas instituições que o rejeitaram o mantêm afastado. Não faz sentido continuar esta briga, diz Harry. Mas, no jogo do poder, seja em palácios ou em campos de batalha, o perdão é a última moeda a ser gasto. E enquanto o mundo gira entre guerras, tecnologias letais e dramas familiares, uma coisa é certa: a história não espera por ninguém. Fique atento. As próximas jogadas serão decisivas.